Por gentileza, vamos abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, verso 23. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos professores, monitores, que cuidam dos nossos filhos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, verso 23. Diz assim, olha, você deve saber até de cor e salteado, mas essa palavra é renovadora e vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite, no nome de Jesus. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. E de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Por que é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. E os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem, diziam eles, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos nesta noite na Tua presença, uma semana de trabalho para todos nós, uma semana de esforço que requer muito de nós, mas nós separamos um momento para estar aos Seus pés, ouvindo a instrução da Sua palavra. Então nós oramos e pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus, amém e amém. Por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus. Nós esperamos, irmãos, que todos estejam bem. Eu acho graça que faz quantos anos que nós nos reunimos, pregamos o Evangelho, o culto tem toda a sua direção, certinho, bonito, e todas as vezes ainda, olha que interessante, todas as vezes que eu estou diante do pastor, eu fico toda desajeitada. Olha por quê. Eu estava falando sobre oferta, e eu falei sobre a oferta e não falei para os irmãos que estavam em casa assistindo um vídeo. Eu me esqueci. Você sabe o que é isso? Não é memória curta. Não é medo também, vou falar. Não é medo, mas você quer acertar tanto, você quer fazer tão... Você já quis fazer algo tão bem feitinho e não sai não porque você não sabia fazer, mas porque você se atrapalhou? Então, o atrapalhar é pressa, né? O medo, a pressa, já disse alguém que é inimigo da perfeição, e é mesmo. Então, sejamos todos bem-vindos, no nome de Jesus. Esperamos que todos estejam com saúde, estejam bem, e se não tiver, vai ficar, porque tudo na nossa vida, a palavra de Deus, ela diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam ao Senhor. Só que tem um detalhe, irmãos. Quando estamos passando pelas situações, às vezes nós não queremos entender que é para nossa edificação. Nós não queremos entender que é para a gente ficar mais forte, mais dependente. Nós, às vezes, queremos olhar com os olhos naturais. E o Senhor tem nos chamado para viver por fé. E quando nós começamos a viver por fé, nós não podemos viver na lógica humana. Nós temos que olhar para o alto. A Bíblia diz assim, o salmista diz isso no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós temos que nos alinhar, nós e o Senhor, irmãos. Nunca cabisbaixo. Nunca para baixo, sempre para o alto, porque não há nada que venha ao homem que do céu não lhe seja dado. Sejamos todos bem-vindos aqui no presencial e no online. E eu tenho tantas coisas que eu gostaria de dividir com os irmãos nesta noite. Mas eu quero falar a respeito um pouco de medo. Nós ouvimos tanto essa palavra, medo, e parece que todos já venceram. Já superaram. Ah, mas eu já sou um homem maduro, eu já sou de meia idade, eu já sou uma pessoa experimentada, eu já passei por poucas e boas e eu já venci. Todas as vezes que nós estivermos diante de um desafio, nós vamos ser tentados a recuar. E não é recuar um recuo estratégico, não.
Às vezes nós vamos ser tentados a recuar por medo, por insegurança, por incerteza. Tipo assim, será que vai dar? Será que vai dar? Eu me lembro, irmãos, que há alguns anos, há 10 anos exatamente, quando o pastor estava diante de um grande desafio, na vida dele, na vida ministerial. Ele estava vendo que as pessoas olhavam para ele e a gente conseguia ler o que as pessoas estavam pensando, dizendo assim, eu não queria ser esse homem nem aqui, sabe aquele ditado chulo que fala, nem aqui nem na China? É mais ou menos isso, né? Eu tenho medo de falar as coisas, vai que a gente cai aí nessas linhas aí. Eu não queria ser esse homem nem aqui nem na China. Mas eu estava sentada, eu vi isso. O pastor pegou a palavra e foi lá e disse assim, eu acredito que tem gente pensando assim, eu não queria estar nas calças desse homem. Irmãos, o que eu pensei, ele falou. E ele disse, irmãos, não pensem assim. Eu queria estar aonde eu estou. Não pense que a vida ela é feita de comodidade e de águas mansas. Já alguém disse certa vez que águas mansas não formam bons marinheiros. Os marinheiros são forjados em grandes tempestades. E nós, povo de Deus, nós somos experimentados. Não para saber se realmente Deus está conosco, não. Porque nós temos a palavra. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. A Bíblia é a espada, irmãos. E a espada, nós entendemos que ela é uma ferramenta que os soldados lutam em guerra. Então, se a Bíblia é espada, ela nos dá segurança para irmos lutar e vencer. Mas a gente não só luta e não só vence. Não é vencer assim, eu vou vencer e ficar aqui eternamente. Não. Nós vamos vencer os desafios que estão diante de nós. E quando eu não estiver mais aqui, não é porque você acabou. Essa palavra está no meu espírito há tempo. E ela diz assim a palavra, no Evangelho de João, que aqueles que acreditam na palavra, aqueles que acreditam em Jesus, ainda que morram, viverá. Eu me rendo diante disso. Acredita, Ellen, acredita, Márcia, hoje vocês estão tendo o privilégio e nós a honra de tê-las vivas conosco, de estarem aqui. Mas quando vocês não tiverem mais, não é porque vocês passaram e acabou para vocês, não. Vocês estão nos aguardando para que num futuro próximo, quando se der o arrebatamento, os que estiverem mortos vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos, vamos nos encontrar com os senhores nos ares. Ou seja, nós temos uma promessa de eternidade. Irmãos, a nossa vida não é só essa daqui. Mas para a gente viver a eternidade ao lado do Senhor, as escolhas são hoje. E eu quero encorajá-lo. Quero encorajar você, homem e mulher. Quero encorajar você, moça e rapaz, adolescentes. Façam alianças com Deus. Assumam compromissos com a palavra. Seja fiel naquilo que o Senhor pôr na sua mão. Mesmo que aos olhos de alguns seja pouco. Nós temos promessa que se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Irmãos, você hoje pode dizer assim, pastora, você está falando isso, eu moro de aluguel, e meu aluguel vai vencer, eu já tenho aluguel atrasado, eu corro o risco de ser despejado, e a senhora está falando isso? Eu estou falando para você que se você está nessa situação, aqui no presencial ou online, eu estou dizendo para você que você está em território de milagres. E em território de milagres, nós não somamos 2, 2, 4. No território de milagres, nós mencionamos aquilo que é impossível para mim, para Deus nada é impossível. Quando nós declaramos que para Deus nada é impossível, nada é nada. E isso é muito sério. E nós somos uma igreja em pleno crescimento.
Nós temos irmãos que estão vivendo o auge do ápice da sua vida cristã agora. Mas nós estamos preparando uma geração que vai viver ainda coisas maiores ainda. Nós somos do tempo em que as pessoas diziam assim, antigamente que era gostoso ser crente. Não. De repente, antigamente, quando você tinha menos, quando o seu grupo de relacionamento era menor, você se relacionava com mais intensidade. Mas o mundo mudou. Os tempos mudaram. O nosso tempo, irmãos, nós temos que vigiar para a gente não deixar de viver em família. Porque senão não dá tempo. Vou fazer uma pergunta boba aqui. Quem aqui é do tempo que aos domingos, após o almoço, nós íamos visitar a casa da tia ou da avó num domingo à tarde? Olha! Quem hoje não tem mais tempo para ir visitar a casa da tia e da avó no domingo à tarde? Olha, irmãos, os tempos mudaram. Então você hoje, as pessoas não querem mais que a gente ligue. As pessoas só querem mandar mensagem. Mas a gente precisa ouvir a voz. E se possível fazer um videozinho, ver a pessoa. Irmãos, porque senão a gente vai criando distanciamento. E recentemente o pastor falou aqui sobre o distanciamento. Que quando há um distanciamento, não existe distanciamento que não tenha ninguém querendo ocupá-lo. Então eu estou falando para uma igreja adulta, para uma igreja que está sendo experimentada, e o Espírito de Deus manda eu te dizer nesta noite, para de ficar pensando que é para amanhã, é hoje. Você que tem relacionamento, estreita o seu relacionamento. Maridos, cuide bem das suas esposas. Esposas, amem os seus maridos. Ó, Deus falando, você vê? Irmãos. Filhos, amem e obedeçam os seus pais. Às vezes, irmãos, nós queremos pegar uma vara ou uma cinta e queremos fazer que os nossos filhos nos obedeçam a qualquer custo. Mas sabe o que gera? Sabe o que gera paz? Sabe o que é que gera uma situação pacífica? É a obediência. E Deus não quer de mim e nem de você sacrifício. Deus não quer mais sacrifício de nós. Ele quer a nossa obediência. E em Cristo, em Jesus, nós descobrimos que é possível sermos submissos e abençoados, obedientes. Irmãos, é tão bom quando numa relação os ânimos estão alterados, alguém se desperta para silenciar-se. Quando os ânimos estão alterados e alguém entende que se calar não é porque é tonto, não é porque é bobo, não é porque tudo é para depois. Não, isso é princípio de sabedoria. E o princípio da sabedoria é quando nós amamos e tememos a quem? Ao Senhor. E o Senhor quer de nós, irmãos, não o nosso sacrifício, mas Ele quer o nosso coração. Dai-me o teu coração, diz a palavra. Dai-me o teu coração. E nesse texto que nós lemos nos evangelhos, sobre Jesus acalmar as tempestades. Algo tão simples, aparentemente. Mas a palavra de Deus, ela nunca é simples. A palavra de Deus, ela é profunda, irmãos. É como o amor. Irmãos, não tem profundidade, não tem altura, não tem dimensão o amor de Deus pela nossa vida. Eu tenho ouvido pessoas chegarem até nós e dizer assim: como pode, pastora Lourdes? Como pode Deus nos amar de tal forma? Sem a gente não ter feito nada. Sem eu não ter movido muita coisa, nada. E mesmo quando eu erro, mesmo quando eu peco e eu volto para Ele, Ele me ama com a mesma dimensão. Esses dias, no início da campanha que nós fizemos aqui, Fé e Milagres, eu falei sobre Zaqueu. Que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os publicanos ficaram do lado de fora, censurando e dizendo: nós achávamos que ele seria o Messias, mas ele foi na casa de pecadores. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, milagrosamente, Zaqueu consegue detectar a maldade que havia nele. E ele se levanta diante de Jesus e dos seus discípulos e das pessoas que ali estavam, e ele declara: eu resolvo,
eu decido dividir metade dos meus bens com os pobres, e se eu roubei alguém, eu retribuo 4 vezes mais. Isso é mudança de atitude, isso é mudança de comportamento, isso chama-se conversão. Nós estamos numa noite de milagres, mas o maior milagre, nós cremos em cura divina, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Mas ouça o que o Senhor nos diz nesta noite: o maior milagre é quando nós reconhecemos que nós somos limitados, pecadores, e Ele é o Senhor absoluto de toda e qualquer situação. Esse é o verdadeiro evangelho, evangelho que nos leva ao arrependimento. E Jesus estava com os seus discípulos mudando de rota, saindo de um lado e indo para o outro. E Jesus, cansado, vai deitar, vai descansar, vai pôr a cabeça sobre um travesseiro para reclinar e descansar. Mas mesmo Jesus estando naquele barco, ele estava em alto mar. Diz que veio um grande vendaval, e o vento era tão forte, que as ondas vinham, a fúria das águas eram tão fortes que cobria o barco. E os discípulos pensaram: nós vamos morrer. E quando eles pensam, nós vamos morrer, eles lembram, Jesus está aqui. E eles vão até onde Jesus está, na parte de baixo ali, daquele barco, e eles dizem: Senhor, Senhor, socorre-nos, ajuda-nos, Senhor, olha aqui o que vai acontecer, não te incomoda que nós vamos perecer e morrer? Eles estavam falando como que, se Jesus não tivesse percebendo, ouvindo o barulho do vento, como se Jesus não estivesse ouvindo o barulho das águas. Jesus estava ali e eles disseram: não perturba o Senhor, não te incomoda em saber que nós vamos morrer? E Jesus olha para eles e diz assim: por que a fé de vocês é tão pequena? Só que a Bíblia também conta, o mesmo Jesus, ele fala de uma parábola. Ele fala de parábola, ele faz uma comparação, melhor dizendo, do grão de mostarda. Lembrando, irmãos, que o grão de mostarda é o menor de todos os grãos. E ele diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer para o monte: sai daqui e vai para lá. Então Jesus, ele estava ensinando a gente. Não pensa assim, eu só vou ter êxito quando eu tiver um coração limpo, quando eu não tiver pecado em mim, quando eu tiver uma fé sobrenatural, aí as coisas vão acontecendo. Não, tudo na vida cristã é gradativo. Quando nós estamos pregando, o pastor vem e ele faz o apelo: quem nesta noite nunca fez isso antes e quer entregar a sua vida para Jesus? As pessoas: você nunca fez isso? As pessoas começam timidamente levantar as mãos e dizer: eu quero. Se eu pudesse entregar a minha vida para Jesus todos os dias, eu entregaria. Fazendo declaração pública, melhor dizendo, eu entrego. Irmãos, não deixe para amanhã para entregar o que você é e o que você não é. Entrega tudo o que você tem. Entrega tudo o que você tem na sua mente, no seu subconsciente, no seu espírito, no seu coração. Entrega diante de Deus. Porque se o Senhor não puder mudar a sua história, ninguém poderá mudar. Jesus olha para eles e diz: por que vocês têm fé pequena? E Jesus vai lá, Silvia, e diz assim: vento, aquieta-te. Águas, sossegue. Irmãos, imediatamente, o vento, que estava com muita fúria, aquietou-se. E as águas, que estavam volumosas, agitadas, começaram a se acalmar. E eles começaram a ter o controle do barco novamente, eles conseguiram ter paz. Em meio às tribulações, a gente pensa que não é possível ter paz. Mas nós somos a igreja do Deus vivo, irmãos.
Eu e você somos pessoas que fomos chamadas um dia para crer no sobrenatural. Lembre-se sempre, não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que te escolheu. Deus olhou para você e disse: eu amo esse homem, eu amo essa mulher, e eu tenho planos para revelar a ele. E em algum lugar que você estava, não importa fazendo o que, você ouviu o Evangelho, e você veio e disse: eu entrego diante do Senhor. Você inicia ali uma vida cristã. Quando nós iniciamos uma vida cristã, nós estamos assumindo: faça de mim o teu querer, faça de mim um portador de bênção, faça da minha casa uns portadores de milagres. Não espere perfeição. Quantos anos eu ouvi nesta cidade as pessoas olharem e dizer: eu me decepcionei com o homem, eu me decepcionei com o homem. Será que foi somente um grupo de pessoas que decepcionou com homens? Ou todos nós nos decepcionamos? O problema, irmãos, é que nós não fomos chamados para olhar para o homem. Nós fomos chamados para olhar para Deus. E como eu leio, e como eu vejo Deus, aonde eu vejo Deus, aonde eu posso olhar para Deus, como eu vejo Deus. A hora que você acorda, é um milagre. Quando nós vamos dormir, nós nos desligamos. Quando você deita e dorme, você é desligado. E milagrosamente, muitos da madrugada acordam e vão no banheiro fazer xixi. Você acredita? É a maior bênção. A maior bênção, irmãos, é você acordar de madrugada, fazer xixi e poder voltar a dormir de novo. Não é verdade, irmãos? Parece que é bobo o que eu estou falando. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Mas é milagre. Nós somos portadores de bênção, nós somos portadores de milagres. Acordar pela manhã, mesmo que você esteja com a sua agenda bufando, mesmo que você tenha um monte de compromisso, responsabilidades, nada disso é mais importante do que acordar. Lembre-se que acordar é um milagre. Lembre-se que acordar é um milagre. Mas melhor do que acordar é estar vivo para viver as maravilhas que Deus tem para mim e para a sua vida. Mas nós vivemos em um reino, e esse reino existe um principado. Você não vê, mas ele é ardiloso. A Bíblia diz que ele é ladrão, que ele é roubador, que ele engana. Irmãos, mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham em abundância. Às vezes o problema da igreja, irmãos, é que nós damos mais ênfase para a força, para a fúria do acusador, do ladrão, do inimigo, que é conhecido por Satanás, e deixamos de acreditar no poder da palavra. E a palavra de Deus quer que diga assim: olha, você pode deitar e dormir, porque enquanto você deita e dorme, eu cuido de você. Deus cuida dos nossos sonhos, Deus cuida dos nossos projetos, Deus cuida da nossa família. Se preocupe menos. Dá um glória a Deus, irmãos. Irmãos, por que tanta preocupação? Por que tanto medo? Como se fosse possível alguém conseguir mudar alguma coisa no percurso da vida. Existem coisas que não cabem a nós, que é do Senhor. E se Ele fizer, amém. E se Ele não fizer, amém do mesmo jeito. É aí o segredo de quem tem um encontro real com Jesus. Senhor, mas está doendo demais. Senhor, está doendo demais. Mas nós temos promessa. Para cada dia de vergonha, eu tenho para você dupla honra. Irmãos, muitas vezes ciladas são nos postas, arapucas nos são armadas. Se você nunca viveu eu não sei se é isso, com uma traição é bola nas costas. Quando você toma uma bola nas costas, uma traição, você diz assim: graças a Deus eu nunca vivi. Mas se você viver, saiba,
que não é porque teve uma bola nas costas, não é porque se frustrou, não é porque os ventos vieram fortes, não é porque as águas se tumultuaram, que você vai ficar humilhado, rendido para sempre. Irmãos, nós temos promessa que o justo ele pode cair, mas ele não permanece prostrado, ele te levanta. Assim diz o Senhor: eu te tomo pela tua mão direita e eu te ajudo. Para de ficar pegando o diagnóstico dos outros e aplicando na sua vida. A promessa que Deus tem para nós é Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para fazê-lo prosperar e dar a você um bom futuro. Escreva essa palavra no seu coração. E não basta só escrever no coração, tem que falar com a boca. Verbaliza a palavra. Verbaliza a palavra. Nós já entendemos que reclamação gera abismo após abismo. Palavras torpes, maldições, gera maldições. Mas palavra profética gera milagres. Nós estamos no culto do milagre, e milagres não se explicam, não somos nós que fazemos, é Deus quem faz. Tudo é para Deus, tudo é para a glória dEle, tudo é para a honra dEle. Aleluia. E quando Jesus dá a ordem ao vento, e o vento a silencia, então quer dizer que o vento ouve. Então a água faz calmaria. A água ouviu. Sistema. Quantos dias, quem já teve medo de chuva sabe do que eu vou falar. Quantos dias já veio vendavais. E timidamente, Senhor, em nome de Jesus, segura esse vento. Você sabia que ele ia vir para lamber tudo. E o vento muda a rota e você está livre. Mas quantos dias, pastora Berenice, você orou para o vento não vir e ele veio. E quando ele veio, aquele que está no barco é maior do que a força do vento. Aquele que estava deitado na polpa do barco é maior do que a força das águas. E isso não é palavra de chavão, isso é o poder da nossa fé. Quando nós trazemos a existência, Hebreus capítulo 11, trazer a existência das coisas como elas já se fossem. Irmãos, acredita. Quando o pastor quis construir a nossa casa, não tinha condição financeira nenhuma, irmãos. E não é que eu não tinha fé, não era isso. Mas é que, infelizmente, ainda na minha maturidade, eu olhava para a situação financeira. E o pastor pegava um pedaço de papel, de pão, e com uma caneta. Eu já contei isso aqui dezenas de vezes, mas eu vou contar de novo. Porque se você tiver com um pedaço de papel e uma caneta, um lápis, ouça o que eu vou te dizer, não desista. Porque se um homem planta o jardim, é porque ele acredita no futuro. Se um homem pega um pedaço de papel e faz um rascunho, é porque ele ainda sabe que pode acontecer. Nós cantamos profeticamente, tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando. E para as coisas boas chegarem, para a realização de milagres chegarem, nós temos que silenciar os nossos ouvidos de ouvir os estranhos. Irmãos, ouça menos rede social. Não fica pegando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Sabe aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. Sabe o que a Bíblia diz no livro dos Salmos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Leia a palavra. Pastora, mas eu leio, eu não entendo. Leia a si mesmo. Começa a orar e dizer: Pai, me ensina. Espírito Santo, se revela a mim. Não vai demorar nada para você estar lendo e você começar a enxugar os seus olhos, a sua vista vai embaçar e você vai falar: o que está acontecendo? Você está entendendo o que você está lendo. Você começa a entender. Quando a palavra se revela a você, o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, não rege mais a sua vida. Você tem lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É a palavra.
Por que nós deixamos a nossa casa numa noite de quarta-feira e a gente vem para a igreja, vem às 6 da manhã, vem às 5:30, vem às 7:30 da noite? Irmãos, nós estamos como Maria em Betânia. Quando Jesus chega em Betânia, Jesus era amigo de Lázaro, Jesus e a sua comissão, Marta preocupada em arrumar a casa, não vou falar sobre isso, mas Maria falou assim: Marta, segura aqui um pouquinho que eu já volto já, tá bom? Eu vou lá ver se ele está precisando de alguma coisa. E Maria vai lá e vê se não está faltando nada, e quando ela vê, ela vai sentando aos pés do Senhor, ela vai sentando, e ela fica lá, ela esquece da hora, porque quando nós escolhemos a melhor parte, as pessoas podem até pensar que nós estamos perdendo tempo, que nós estamos sendo atrasados. Não, irmãos, nós estamos ganhando impulso, nós estamos ganhando palavra revelada, a palavra rema, para você entrar em território que você sequer imaginou que um dia iria entrar, e tomar posse daquilo que Deus tem para a sua família. Irmãos, nós estamos vivendo um ano de uma nova história, o ano que o Senhor, Ele está dizendo: eu quero que vocês sejam fortes, eu quero que vocês sejam corajosos. Ele não está dizendo: eu não quero que vocês chorem, eu não quero que vocês se prostrem. Não, Ele está dizendo: tenham força, tenham ânimo, mesmo que vocês chorem, chore, não tem problema. O choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque aquele que estava no barco, ele é poderoso para nos levantar e dizer: eu sou com vocês, eu mudo a história de vocês, e vocês escreverão uma nova história. Aleluia, aleluia. Quando nós falamos de medo, o medo paralisa de um tanto que as pessoas perdem oportunidade de emprego, perdem oportunidade de relacionamentos, perdem oportunidade de constituir uma família. Eu tenho medo de ir, eu tenho medo de fazer. Você lembra, irmãos, quando a Bíblia fala que Davi, o menor da sua casa, foi levar o lanche para os seus irmãos, e ele chegou lá no território e tinha um gigante desafiando, dizendo: aqui não tem Deus, aqui não tem homem. Davi olha e diz assim para os irmãos dele: vocês vão ficar quietos, vocês vão ouvir esses desaforos, vocês vão ficar quietos até quando? Ouça o que Deus está querendo dizer para nós. Para, irmãos, para de deixar Satanás colocar jugo sobre você. Você não pode, você não consegue, você não tem direito. Tudo nos foi dado na cruz, irmãos. A Bíblia diz que aquele que nem mesmo seu filho poupou, mas antes entregou, será que ele nos negará algum bem? Deus não negará a nós um espírito de fortaleza, um espírito de coragem. Tenha coragem, tenha bom ânimo, se encha, não se encha de si mesmo, não, mas acredite em você, mas creia no Senhor, e você vai fazer coisas maravilhosas. Quando Davi olha para os irmãos e fala: vocês não vão fazer nada, eu vou lá lutar com ele. Aí falaram para o rei Saul veio, deu as armaduras para ele. Davi era pequenininho, Saul era grandão, a armadura não dava certo. Ele diz: não quero nada disso. O segredo de você não querer ser quem você não é, você não precisa ser quem você não é, mas você não pode deixar de ser quem você é. Você é um portador de bênção, você é um milagre nessa vida. Se você ainda está vivo, é porque ainda tem coisa para você fazer nessa vida, ainda tem planos de Deus para nós. Davi fala: eu vou até ele. Eu imagino Davi se preparando: eu vou até ele, eu vou matar esse circunciso, eu vou derrubar a cabeça dele, eu vou derrubar ele no chão, e a hora que a cabeça que ele estiver no chão, eu vou lá com a minha espada, eu decolo, eu corto o pescoço dele, eu mato ele. Porque ele estava agredindo o Deus daquele povo. Até quando você vai deixar as pessoas diminuírem a sua fé? Sua fé não é de nada. Você vai na igreja, você não muda. Não mudava. Eu estou entregando tudo que eu sou e o que eu não sou. Eu posso não ser ainda quem eu gostaria de ser, mas eu estou em Cristo, e a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo.
Esqueça dos seus pecados, eles já foram arrependidos, já foram apagados, já foram deixados. Você está escrevendo uma nova história. Pastor, a senhora fala isso, a senhora não vive na minha casa, e você vive na minha? Não tem ali é melhor do que aqui é melhor. Todos nós estamos em tratamento. Nós estamos sendo provados e aprovados por essa boa obra. Davi vai lá, irmãos, com as pedras, com a funda, com a sacolinha, o bornal, com as pedras. Pastor de ovelhas, irmãos. Ele gira a pedra e pá. Mas o gigante estava armado até os dentes. Mas havia uma fresta no capacete do gigante. E aonde que a pedra vai, pá, a pedra entra aonde não tinha proteção. Lembra que o pastor fala aqui, Deus não erra a cabeça. Se Davi não errou a cabeça do gigante, você acha que Deus vai errar a nossa? Mas não vai mesmo. Quando o pastor fala, estenda as mãos em direção à sua casa, eu tenho noção que a minha casa é mais ou menos ali. Então eu já estou ali assim, ó. Ó, Senhor, você sabe onde que eu estou ali. Fala o seu endereço para Deus, fala, estou ali, ó. É algo simbólico, irmãos. Quando Davi toma a iniciativa de ir matar o gigante. Davi não matou o gigante na hora. Sabe aonde Davi, sabe Marta, sabe aonde Davi matou o gigante? Na cabeça dele. Ele tomou uma decisão. Eu vou matar esse maldito. Ele não vai mais humilhar o povo de Deus. Ele não vai mais fazer pouco do meu povo. Eu vou matá-lo. Irmãos, eu convido você nesta noite de quarta-feira, com muito amor, com muita humildade. Eu olho a aparência, e os meus olhos mostram coisas calmas e tranquilas. Mas eu sei que no nosso meio existe uma grande guerra. Lá na sua vida, lá na sua casa, você tem se esforçado para se pôr de pé. Você tem se esforçado para vencer todo dia. Mas hoje o Senhor está dizendo, eu quero que você receba uma unção nova sobre a tua cabeça. Eu quero que você receba uma renovação na sua mente. Renova a sua mente. Para de falar que você não pode. Para de falar que você não é capaz. Usa o poder da palavra. Usa o poder dessa espada. E começa a mencionar. Eu irei, eu farei. Em nome de Jesus. Pelo poder da palavra. Use a palavra. Use o nome de Jesus. Use a sua fé. A igreja tem as armas certas para vencer o seu inimigo. Existe um texto e vou terminar agora. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não somos nós que temos que fugir, irmãos. Quem tem que fugir de nós é esse opressor maldito, é esse opressor que está judiando da nossa casa, tentando nos oprimir, dizendo que nós não somos nada. Satanás sabe que a igreja tem as armas que pode neutralizá-lo. Nesta noite, pela fé, nós neutralizamos toda a atuação maligna. Nós manietamos todos os agentes de Satanás. Pelo caminho que ele veio, ele volta por 7, e a igreja é revestida de força, de coragem. E eu convido a você a dizer, glória a Deus, aleluia, glorifique a Deus, glorifique a Deus. O pastor toma a palavra e vai orar conosco, em nome de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ.
digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.